E aí, pessoal? No vídeo de hoje eu vou resolver duas questões de um concurso para mostrar para vocês a importância da gente trabalhar com os conceitos que a gente vem trabalhando na disciplina. A gente já está 2 meses sem aula presenciais, mas eu sempre venho mostrando para vocês a importância de se trabalhar, de se compreender a polarização de TBJs, e eu acho que resolver questões de concurso é uma forma de motivá-los a continuar estudando esses conceitos para que vocês saibam que de fato isso tem importância, né, mais à frente na vida profissional de vocês. E obviamente que não apenas em concursos, né, quando vocês forem trabalhar com manutenção, com projeto de circuitos eletrônicos, vocês vão precisar trabalhar com essas questões. Então eu separei aqui duas questões do concurso de 2005 da Petrobras, e deixa eu abrir aqui. Basicamente o que a gente vai ter é um circuito de polarização com divisor de tensão. A gente já trabalhou com esse circuito tanto em sala de aula como em vídeo anterior, que está aí no canal. Só você procurar ali na playlist de circuitos eletrônicos. E além da informação do tipo de polarização que a gente tem, é fornecido também um gráfico com as diferentes curvas características em função das correntes de base aplicadas e a reta de carga para um VCC fornecido e a combinação de RC e RE alterando aqui a corrente de coletor. Então, basicamente, o que a gente tem que ter em mente? A gente pode resolver essa questão utilizando o circuito, utilizando o gráfico, ou fazendo tendo o melhor compromisso entre os dois componentes. Então, tanto informações do circuito como as informações do gráfico vão ser necessárias para a gente fazer a solução. Tá? Então, aqui no caso, ele fala que para considerar essas duas figuras, considerar o VBE igual a 0,6, a gente trabalha na disciplina, em geral com 0,7, mas como eu falo com vocês sempre, esse valor é um valor estimado ali para junções de transistores de silício. No próprio laboratório a gente viu que esse valor ele flutua ali, né? Eventualmente vai dar 0,68, 0,62, 0,71. Isso varia de componente para componente, de fabricante para fabricante. Então não é uma coisa muito rígida, tá? É flexível. Então alguns autores, em alguns casos vocês vão encontrar isso 0,7, em alguns casos 0,6, em alguns casos 0,65. Isso depende muito do tipo de questão, até para tirar um pouco aquela ideia de que você tem que usar sempre valor rígido de 0,7, né? É um valor típico, mas não é uma constante, como a gente tem o valor da gravidade ou valores de constantes físicas, tá? É uma estimativa, é um padrão ali, mas que ele é flexível, ok? Então vamos voltar lá na questão, primeiro 35, obviamente, e depois a 36, para ver o que a gente vai precisar em cada um dos casos. Então, para aquele circuito, com aquela polarização usando a reta de carga, eu preciso determinar o beta, ou seja, o ganho de corrente entre base e coletor desse dispositivo. E aí, como é que a gente vai determinar isso? Se a gente trabalha com o circuito, a gente precisa encontrar a corrente de base, encontrar a corrente de coletor e aí fazer a razão entre a corrente de coletor e a corrente de base para achar o beta, né? Isso não é trivial neste circuito, porque os valores, a princípio,
dos parâmetros do circuito, das resistências, não é dado. Então, aqui na 35. Aí alguém pode pensar, mas eu li a 36 e vi que esses valores são dados. Tudo bem, pessoal. Mas vamos pensar o seguinte. Se essa questão 35 está antes da 36, significa que não é para você utilizar esses parâmetros. Você pode até resolver as questões fora de ordem e encontrar lá o valor do beta, tá? Como a gente vai ver mais para frente, isso vai ser muito difícil, tá? Praticamente impossível, porque a gente precisaria do valor do beta para achar o RC. Então a gente tem que sair da caixinha e pensar o seguinte, ok, se eu não consigo encontrar o beta a partir da resolução do circuito, será que tem alguma informação adicional para que eu encontre o beta? E o gráfico com a reta de carga, ele é colocado justamente para a gente resolver isso. Já que se o beta é IC dividido por IB, nesse gráfico aqui, onde a gente tem a reta de carga, a gente tem vários valores de IB, 0,01, 0,03, 0,05, isso tudo em miliampere. E no outro eixo aqui, ó, né, nesse eixo da esquerda, a gente tem os valores IC correspondentes para cada ponto de operação desse, qual que vai ser o IC em função do IB. Então, por exemplo, se o IB é 0,01, o IC sobre a reta de carga, deixa eu aumentar aqui para poder fazer o desenho. Olha só. Se eu pego a corrente de base 0,01, ou seja, 10 microamperes, a gente vai ter ali aproximadamente 2 miliamperes. Vou até botar mais para cima aqui. Tá vendo? Nesse ponto aqui. Se eu considero um outro ponto, a gente tem a corrente de 30 microamperes. A gente vai ter aproximadamente este valor aqui, um pouco mais de 6 miliamperes. Se eu pego 50 microamperes, eu vou ter aproximadamente 10 miliamperes. Se a gente pega 70 microamperes, a gente vai ter aproximadamente 14 miliamperes e assim sucessivamente, tá? Eu não vou pegar a corrente de 90 microamperes, porque a gente já está entrando aqui na região de saturação. Tá? Então eu vou desconsiderar. Mas olha só, o que a gente tem em comum? Para esses 4 pontos aqui em vermelho, a gente tem uma corrente de base e uma corrente de coletor. Então, para qualquer um dos pontos desse aqui, se a gente fizer a conta, a gente consegue encontrar um beta. Tá? Vou salvar aqui. E aí vamos lá. Para a questão 35. A gente tem, deixa eu trocar aqui, para IB igual, vamos até fazer diferente. Considerando os pontos obtidos no gráfico, o que a gente tem? Eu posso fazer uma tabela aqui, tá? Com esses 4 pontinhos: 10 micro, 30 micro, 50 micro e 70 micro. Quais vão ser as correntes de coletor para esses casos? Ó, 2,4, então aqui ó, 2,2 mais ou menos. Para 0,3, 6,2 também. É uma aproximação ali. Para 0,05, vamos botar 10,1. E para 0,07, né, 70 micro, eu tenho 14 mili. O beta, ele é IC dividido por IB.
Então vai ser a coluna 2 dividido pela coluna 1. Então aqui a gente vai ter 220, aqui a gente vai ter 210, 210 aproximadamente, até menos um pouco. Para esse caso aqui vai ser 200, para esse caso vai ser 200. Ou seja, a gente tem um beta, né, na média aqui, aproximadamente 200. E aí a gente consegue resolver a questão na medida em que... Pô, não estou conseguindo editar. Não sei porquê. Impossível editar, é muito pequena. Ok, mas é a letra D. Tudo bem? Beleza. Agora a gente pode, então, passar para a próxima questão. Digamos assim, é como se fosse uma questão com duas... Questão 35 letra A, questão 35 letra B. Mas como concurso são múltiplas escolhas, então é mais fácil a gente fazer mais questões para um mesmo texto ou circuito base. Questão 36 agora. Considerando que o circuito apresenta esses parâmetros aqui, R1, R2, RE, eu preciso encontrar o valor aproximado de RC e de IB. Isso significa o quê? O beta, ele é dado independente do ponto de operação, tá? Para valores R1, R2, RC e RE quaisquer, se a gente utilizar VCC e um par RC-RE que me permitam construir essa reta de carga, eu posso operar com várias correntes de base, encontrando várias correntes de coletor. Então a corrente de base e a corrente de coletor eu defino a partir da definição das resistências, né? Ali dos valores dos resistores. R1, R2, RC e RE. A única limitação aqui é que RC mais RE, eles têm que ter um valor tal que a minha reta de carga tenha essa inclinação aqui. Se RC e RE combinados me derem um valor diferente, a inclinação da reta de carga ela vai ser diferente também. Tá? Mas, por exemplo, vamos supor que RC mais RE tem que ser igual a 10. Eu posso ter RC igual a 5, RE igual a 5, eu posso ter RC igual a 2, RE igual a 8, entenderam? Você tem infinitas combinações, você tem uma limitação, tá? É que a soma das duas tem uma resistência suficiente para que a reta de carga tenha essa inclinação. O que a gente faria, a princípio, se a gente estivesse trabalhando apenas com o circuito? A gente, a partir de R1, R2, a gente ia... E o RE, né, no caso aqui, a gente conhecendo agora o beta, íamos analisar a malha base emissor para encontrar o IB. A partir do valor de IB, conhecendo o beta, determinaríamos o IC. E aí, como a gente tem na malha ali, coletor emissor, o valor da corrente IC, a gente conseguiria encontrar o RC através da lei de Ohm, né? Correlacionando ali as quedas de tensão com essa corrente, a gente conseguiria achar o RC. Só que isso dá muito trabalho, principalmente no circuito de polarização com divisor de tensão. Não é que dá muito trabalho, mas dá mais trabalho do que o método que quem elaborou essa questão do concurso espera que você resolva. Tá? Num concurso você tem muitas questões, você para resolver dessa forma, né? Analisando o circuito como um todo, você tem um tempo ali despendido que não é coerente com o tempo que se espera para a resolução de uma questão de concurso. Então, em sala de aula a gente faz isso. Na vida prática você faz isso. Você tem um tempo maior do que algumas horas ali para resolver várias questões de um concurso. Tá? Então, o que a gente faria? Por exemplo, lá dentro de sala de aula, numa prova da disciplina, onde a gente tem 2, 3 questões e 2 horas para resolver. Né? O tempo quase todo do concurso para resolver 50 questões, vocês têm que resolver 3.
Com divisor de tensão, a gente acha o circuito equivalente de Thevenin. Tem um vídeo sobre isso já no canal. Com o circuito equivalente de Thevenin, né, passo 1, a gente encontra a corrente de base. Passo 2, fazendo a reflexão da resistência de emissor, né, multiplicando por beta mais 1 ali para a malha da base, encontrando a corrente de base. Então, só aí a gente já teve 2 passos relativamente longos, né, de serem realizados. Não são difíceis, não são complexos, mas demandam tempo. E outra, demanda uma série de cálculos que você tem que resolver na unha. Você não vai ter acesso aí à calculadora, né? Você tem que resolver manuscrito ali, usando o feijão aí na cachola, tá? Depois que achar o IB, você multiplica pelo beta e encontra o IC. E aí, a partir do IC, a gente conhece as tensões ali na malha, né? Malha emissor-coletor, você consegue distinguir ali qual que é a tensão, a queda de tensão naquela resistência do coletor, e aí encontrar o RC a partir da diferença de tensão e da corrente, né? Divide tensão por corrente, você encontra a resistência. Então, veja bem, isso dá relativo trabalho. Para essa questão aqui do concurso, ele já te dá até a dica. Ó, primeira coisa que você tem que encontrar é o RC e depois o IB, né? Lógico que a ordem que você faz a conta, desde que depois você lembre-se de que a resposta é RC e IB, né, a ordem, você tem uma dica muito boa de que encontre primeiro o RC e depois o IB. Para eu encontrar o RC sem ter o IB, eu não consigo fazer isso analisando o circuito. O que é fornecido para a gente além do circuito? É o gráfico. Então, a partir daquele gráfico, a gente consegue encontrar o RC e o IB, por incrível que pareça. Poxa, então aquele circuito lá ele é inútil? Não, como eu disse, você pode fazer esse caminho mais longo para chegar na resposta, tá? Mas isso é uma cortina de fumaça, digamos assim, né? Concurso, infelizmente, você tem que colocar essas armadilhas porque você precisa selecionar pouquíssimos dentre os candidatos. Então, obviamente que até saber o que usar em cada questão é competência que se espera para quem vai ser aprovado nesse concurso. Então, peguem todos esses dados, R1, R2 e RE, e imagine que isso é uma cortina de fumaça. Você não vai precisar disso, a princípio, para encontrar RC. Quer dizer, minto, o RE vai ser necessário, tá? Como é que a gente vai resolver isso então? Se eu voltar no gráfico, a gente consegue ter duas informações aqui muito interessantes. Quando a gente trabalha lá com a determinação da reta de carga, a gente tem que ter em mente quais são esses valores aqui, tá? Esse ponto aqui, ó, eu vou até mudar de cor. Esse ponto aqui, ó, é o VCC quando o meu circuito tá com o VCE curto-circuitado, tá? Perdão, desculpa. Esse meu circuito é quando eu tô com o transistor ali com uma tensão, uma corrente nula, tá? VCC, ele vai aparecer em VCE quando a corrente for nula. Por quê? Porque quando a corrente for nula, esse cara aqui, VC, é igual a zero, e esse cara aqui, ó, VE, é igual a zero, tá? Ou seja, a minha tensão VCE, ela é igual à tensão VCC, porque eu não tenho queda de tensão nem na resistência do coletor, nem na resistência do emissor, tá? Então, VCC e C igual a zero. Esse outro ponto aqui, ele vai ser o meu circuito com o VCE igual a zero. Então, eu vou curto-circuitar esses dois terminais aqui, ó. Então, o VCE agora é zero. E aí, o meu VCC ele está aplicado nessas duas resistências. Então, o VC
mais o VE é igual a VCC, ou VRC mais VRE é igual a VCC. Então, de posse dessas informações, a gente sabe que o VCC vale 15 volts, ou seja, a tensão da fonte é igual a 15. E quando o VCE é igual a zero, o VCE está curto-circuitado, a corrente nessa malha ela vai ser 18 mA. Ou seja, VCC dividido por RC mais RE me dá 18 mA. E aí, se eu conheço o VCC, se eu conheço o RE e se eu conheço o IC, eu consigo achar a resistência RC. Vamos ver? Olha lá. Para VCE igual a 0 volts, a gente tem que VCC é igual a RC IC mais RE e E. A gente pode fazer isso aqui, ó. RC mais RE vezes o IC, na medida em que o meu IC, principalmente para um beta igual a 200, ele vai ser aproximadamente igual ao IE, tá? Então, para eu achar o VCC sobre IC é igual a RE mais RC. Então, RC vai ser igual a VCC sobre IC menos RE. E aí a gente pode fazer essa continha rapidinho para encontrar aqui qual que é do RC. Então, a gente tem 15 volts dividido por 18 miliamperes menos, quanto vale o RE? 340 ohms. Então, o nosso RC ele vai ser igual a... Deixa eu fazer aqui o cálculo usando a calculadora. 15 dividido por 18, 833,3. Só que aqui é 18 em miliampere, então 833,3 ohms menos 340, aproximadamente 300. Peraí. 833. Peraí, esse 340 aqui, ele... culpa da potência de 10. Só um minuto, pessoal. 133 vezes 493. E aí, se você volta aqui na questão 36, é a letra B. Tá? Você não precisaria nem determinar a corrente de base, digamos, porque quem fez a questão botou 490 só na letra B, né? O mais comum é que você tenha esse 490 aparecendo em outro, por exemplo, letra D com 490 e 50 microamperes, só para a pessoa ter que fazer o IB. Aqui no caso é a letra B, tá? A resposta lá no gabarito, se vocês procurarem por Petrobras 2005 lá no PCI concurso, e você vai encontrar o gabarito e vai ver que aqui é a letra B. Mas vamos fazer, né, de qualquer forma. Se a gente olhar para malha base emissor, o que a gente vai ver é o seguinte. Temos o RE, temos o RC. Aqui eu tenho a corrente de base. Do ponto de vista de corrente, se a gente quiser encontrar a corrente da base, a gente precisa encontrar qual que é a tensão nesse ponto aqui, tá? Essa tensão VB, que é a tensão na base,
ela é dada pelo divisor de tensão. A gente tem 15 volts, que é a fonte aplicada entre R1 e R2. R1 vale 110K, R2 vale 40K. 110 mais 40 dá 150K. Isso significa que vão ter 11 volts em R1 e vão ter 4 volts em R2. Se a gente quisesse encontrar corrente de base direto, eu poderia pegar a resistência RE, refleti-la para a base, só que precisaria colocar uma resistência equivalente aqui, dada pelo paralelo de R1 e R2, tá? Então, do ponto de vista de corrente de malha, é mais difícil fazer essa questão. Daria o mesmo trabalho, praticamente, de encontrar o RC fazendo o passo a passo desde lá da determinação da corrente de base pelo circuito equivalente de Thevenin, depois multiplicação pelo beta para achar o IC e depois achar o RC. Nesse caso aqui eu não vou usar as correntes da malha, eu vou usar só as tensões na malha. Por quê? Pela lei de Kirchhoff das tensões, nessa malha aqui a gente tem que 4 volts é igual a 0,6, que é a tensão VBE, mais RE e E. Ou seja, o meu IE, que é aproximadamente igual a IC, vai ser igual a 4 menos 0,6 sobre RE. Deixa eu colocar logo o valor aqui, né? 340 ohms. Então, meu IC, que é aproximadamente igual a RE, ele vai ser 3,4 por 340, 10 mA. Se eu tenho o IC e conheço o beta agora, o IB, de fato, vai ser encontrado dividindo-se IC por beta, 200 por 10, perdão, inverti aqui, 10 por 200, estava prestando atenção no número ali em cima e cochilei. 10 por 200, 50 microamperes, né? Aqui é 10 mili. Então, corrente de base 50 mil. Resistente coletor 493. E o beta são as 3 respostas aí do nosso exercício, tá? Então, de fato, letra B aqui. Beleza, pessoal? Então, para concluir, eu vou tentar fazer mais desse tipo de vídeo para trazer para vocês o que é cobrado aí nos concursos, o que se espera de um egresso, né, dos cursos técnicos em eletrotécnica. Eventualmente, quem estiver assistindo o vídeo e for do curso da eletrônica, da eletromecânica, questões associadas a circuito de eletrônica analógica, circuito de eletrônica de potência, tá? Então, para ficarem atualizados com o que está sendo feito, se inscrevam aí no canal, coloquem suas dúvidas nos comentários ou no fórum da disciplina lá no CIGAR. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado, até a próxima.